Em busca da Atlântida perdida. Gente, e aí, tudo bem? Beleza, gente? Tranquilo? Beleza. Então, esse assunto aqui que a gente vai estar tratando hoje é um assunto muito interessante. Na verdade, é um assunto que parece ser batido, né? Um assunto que parece ser bem batido, né? Parece até conspiratório, né? Mas como muitas coisas na história, até que se provem, tem uma conotação é, meio que fantasmagórica, né? É, meio que conspiratória. Eu achei interessante isso aqui, conversar com vocês, está na Isto É, tá? Mas eu também vi isso aqui no Discovery. Eles estão, tecnicamente aí, estão tendo uma possibilidade bem forte com relação à busca por essa cidade mística, né? Essa cidade histórica aí que Platão plantou no coração dos curiosos aí ao passar dos anos, basicamente no ano 1600 e pouco antes de Cristo. E eles têm assim tido pontos bem interessantes mesmo com relação a isso. Inclusive você que quer saber mais profundamente disso, tá passando um documentário na Discovery. Você consegue achar na internet, inclusive, algum assim documentário meio que geralzão. E ele fala um pouquinho dessa cidade mística que os caras tem duas ou três posições ali que eles entendem baseado nos documentos que Platão deixou, mas também baseado em descobertas tecnológicas, né, arqueológicas, na verdade, através de material tecnológico muito avançado. Então, eles têm dito que praticamente eles têm a certeza de que a Atlântida realmente está dentro desses padrões de que eles têm achado. Eu quero compartilhar com vocês, pelo lado da gente ser bem curioso e a gente ter essa predisposição, né, com relação a isso. Eu sei que vocês gostam disso. Duas coisas que vocês gostam bastante aqui, eu acredito, né, grande parte do pessoal, tanto quando fala de Atlântida, quanto quando nós falamos de Pé Grande. E tem um vídeo muito legal que nesses últimos dias as pessoas têm filmado assim mais do que nunca, né? Aparecimento de Pé Grande, parece um assunto batido, mas é uma coisa para quem gosta, você que gosta do assunto do Pé Grande aí, tem um vídeo muito legal que eu vou estar postando aí também, não sei se quando, mas vou estar postando aí por esses dias aí, que fala de uma filmagem, os caras filmaram mesmo, assim, de perto mesmo, assim, e eles dizem que provavelmente um pé grande fêmea, né, vamos dizer assim. Mas vamos pro assunto aqui, que esse assunto é muito legal, eu vou ler para vocês um pedacinho, a gente vai discutir sobre isso, e eu vou te falar como é importante, você que não acredita, na verdade, nessa ideia de Atlântida ser realmente algo real, verdadeiro, eu vou te citar um exemplo aqui de uma cidade também que não era tida como algo bem real, né, era tido como algo fantasioso, mas que foi descoberto e hoje a gente tem essa confirmação. Então, as pessoas, né, os mais céticos também, eu não digo que você tem que acreditar em tudo, mas de certa forma tem que dar o direito da dúvida quando tiver alguma coisa desse sentido, até que se veja ou até que se prove, tem essa ideia de dizer que é figurativo, que é abstrato e tal. Mas esse assunto aqui eu acho legal para vocês. Olha que interessante, eu vou estar lendo aqui e a gente vai estar comentando um pouquinho sobre isso, tá bom? Um dos grandes mistérios da humanidade é que a localização da ilha Atlântida, que teria existido em tempos imemoriais, está mais perto de ser desvendado. Os arqueólogos e pesquisadores envolvidos com esse assunto vêm ao longo de algumas décadas especulando que a metrópole perdida tenha se situado em um desses três lugares. Olha só os três lugares que eles têm tido a constatação aqui mais quente dessa ideia. Entre a costa de Portugal, entre a Espanha, ali ao noroeste da Espanha, né? Conexão com Portugal, ou mais perto da Irlanda, né? Ali no Mediterrâneo, ou até mesmo no arquipélago grego de Santorini. São esses três lugares, assim, vamos dizer assim, que eles têm tido com mais propriedade. Agora, um documentário aqui da Discover, foi o que eu falei para vocês, traz elementos que reforçam a possibilidade do lugar ser realmente conhecido ali próximo da ilha de Santorini, né? Destruída aí por um vulcão no ano de 1650 a.C. A tese de Santorini ganha força com descobertas arqueológicas recentes. Quem ocupou a imaginação posterior das dúvidas profundas Quem ocupou a imaginação da posteridade com dúvidas profundas sobre a existência de Atlântida foi o carinha chamado Platão, um filósofo e um homem confiável, né, segundo a filosofia, e ele apresentou aí dentro daquele diálogo que tem de Timeu e Críticas. Se você tem a oportunidade e gosta de ler, vale muito a pena, é um negócio muito legal mesmo. Chama-se Diálogo de Timeu e Críticas, tá bom? Escritos aí no século IV antes
de Cristo. E eles têm aí... Opa, essas propagandas são horríveis, cara. São horríveis. Tanto quanto a cara desse maluco que a gente viu aqui. Né? O lugar descrito como centro maravilhoso, império rico, avançado e muito poderoso militarmente, que chegou a sitiar Atenas em certo momento. Essa matéria ela discorre um pouco mais, ela vai um pouco mais a fundo, ela explica alguns detalhes. Não é objetivo aqui para que o vídeo também não fique muito grande e você não fique de saco cheio de ficar ouvindo essas coisas, né? Eu falo isso porque a gente vive num tempo em que as pessoas não têm muita paciência e também eu também não tenho muita paciência. Mas o que é interessante de falar sobre isso aqui? Eu não sei se vocês sabem, mas a ideia de Troia como uma cidade, até o século XIX, era tido pelos estudiosos como um mito, como um conto de fadas, na verdade. Muitos até afirmavam que era louco aqueles que tentavam afirmar que isso existiu, falavam que era um mito contado pelos gregos antigos e que isso não tinha acontecido e por aí vai. Até que, aqui no começo do século XIX, até que um arqueólogo aí, um arqueólogo amador, cismou de querer provar que Troia não era um conto de fada, que realmente existia Troia aí, que assim eles despendiam dessa ideia, e esse cara conseguiu provar. Hoje você sabe que Troia existiu, né? Você que gosta da história do cavalo de Troia, etc., por conta desse cara. Esse cara provou que realmente, com muita vontade e empenho e um certo quê de loucura, você consegue fazer com que aquilo que era só uma história virar realidade, né? Então, essa história de Atlântida aqui, essa história que a busca aqui contínua sobre esse continente perdido, tem um fundamento muito legal, né? Tem uma base legal agora histórica. Na Discovery, inclusive, fala umas coisas muito legais, cara. Fala um pouquinho sobre os testes que eles estão fazendo em alguma determinada... um pântano que tem lá, Donânia ou Doniana. E depois também em Portugal ali, eles acreditam que até uma cidade costeira que tem a localização parecida, na verdade, simboliza que a Atlântida não foi engolida por um grande tsunami, mas provavelmente tenha sido somente construída aquela cidade em cima de lá, porque ela tem um desenho, né? Como você sabe, a Atlântida tinha o desenho dos círculos, né? E ali tem muito sobre isso. Então, se você gosta disso aí, busca esse documentário The History. Esse material aqui está na Isto É, tá? E tá bem claro falando um pouco desse assunto. É bem interessante, é bem legal sobre isso aqui. E eu tenho certeza que você vai ter um material muito qualitativo aí para que você consiga tirar suas dúvidas e até aperfeiçoar ou afinar a sua ideia sobre isso. Eu acredito muito, muito mesmo. Eu não sei se tem essa ideia toda fantasmagórica, né, hollywoodiana, né, de Atlântida, porém é uma coisa muito interessante sobre essa história, inclusive pelo nome do continente, né, do oceano, desculpa, ser Atlântida e outras coisas mais, né? Alguns falam que está ali no olho da África, né? Você também que nunca viu isso aí é algo interessante, tem um vídeo no canal que fala sobre isso. Mas esse especificamente tem sido um ponto bem forte com relação a isso, né? Espero que você goste, espero que você tenha gostado desse assunto, espero que tenha despertado um pouquinho mais de desejo de conhecer em você. E se você gostou, sabe, como sempre a gente fala, deixa o seu like aí, né? Aprova o vídeo aí para que a gente consiga ter uma noção de como tá e também esse vídeo chegar a outras pessoas. Mas sou muito grato a você, espero que você continue conosco e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!